Bora mergulhar num tema que é pura densidade jurídica e figurinha carimbada em concurso. A relação, a interface entre o poder do judiciário e a jurisdição da arbitragem. O nosso objetivo aqui é desvendar como esses dois mundos, que parecem tão separados, podem e mais, devem trabalhar juntos de forma estratégica. A gente sabe que a máquina do judiciário às vezes é lenta, é fragmentada, e isso cria um risco gigantesco de saírem decisões totalmente diferentes sobre o mesmo assunto. Então, a pergunta de ouro que quem sonha com o Ministério Público precisa saber responder é: que ferramentas o nosso direito processual de hoje oferece para resolver esse problemão? O nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa falando do novo paradigma da cooperação, depois mergulha a fundo no ato concertado e na arbitragem, e aí, o mais legal, a gente constrói a ponte que liga os dois. E no final, claro, aquele resumo com os pontos essenciais para a prova. Vamos lá, então. O Código de Processo Civil de 2015, o nosso CPC, ele não foi só uma mudança de regras, não. Ele trouxe uma mentalidade nova, uma verdadeira filosofia de gestão do processo que é toda baseada na ideia de cooperação. E o ponto aqui é o seguinte: os artigos 67 a 69 do CPC, eles não são só ferramentas. Eles criam um dever mesmo, de cooperação entre os órgãos do judiciário. A ideia é bem clara: vamos lutar contra a lentidão, contra a falta de sintonia do sistema, para ter um processo muito mais inteligente, muito mais coeso. Beleza. E com isso, a gente chega no nosso primeiro grande pilar. Dentro desse novo mundo da cooperação, tem um instrumento que se destaca pelo poder e pela flexibilidade que ele tem: o ato concertado. Olha, essa definição técnica, e cada palavrinha aqui conta, viu? Quando a gente fala negócio jurídico de direito público, quer dizer que é um acordo que tem força, que vincula as partes, não é um simples favorzinho. E relação duradoura ou atos complexos já dá a dica. Ele foi feito para resolver problema grande, estrutural, sabe? Tipo gerenciar um monte de processos iguais ou fazer uma única prova que sirva para vários casos. E aqui, pessoal, está o pulo do gato da doutrina mais moderna. Para Fred Didier Jr., o ato concertado não é só um acordo sobre o procedimento, ele vira uma regra jurídica para aqueles processos. Uma verdadeira fonte de direito que os próprios juízes criam para tocar o caso da forma mais inteligente possível. Em qualquer prova, é fundamental mostrar que se conhece o debate. A visão mais antiga, a restritiva, via o ato concertado como um pedido informal. Já a visão expansiva, que é a que está com tudo hoje, defendida por gente de peso como Fred Didier Jr. e a Gabriela Macedo Ferreira, enxerga ele na sua real potência, um mecanismo de governança do processo. E a base para toda essa flexibilidade está lá, no parágrafo 2º do artigo 69. Repara que a lei diz além de outros. Isso é uma cláusula geral, na veia. É um convite para a criatividade do juiz, para ele desenhar soluções sob medida. Como aconteceu no desastre de Mariana, onde a cooperação foi simplesmente essencial para dar conta de tantas ações. Agora vamos para o nosso segundo pilar. É importantíssimo entender que a arbitragem não é justiça de segunda categoria. Muito pelo contrário. A lei e os tribunais consolidaram a arbitragem como uma jurisdição que anda com as próprias pernas, autônoma e muito forte. O princípio-chave aqui é o da competência-competência. O nome é alemão, mas a ideia é proteger a autonomia das partes que escolheram a arbitragem. O que ele diz é o seguinte: se tem uma cláusula de arbitragem no contrato, a primeira palavra sobre se ela é válida ou não e até onde ela vai é do próprio árbitro, não do juiz. O judiciário, em regra, tem que dar um passo para trás. E isso não é só papo de livro, não. A jurisprudência do STJ é absolutamente pacífica nesse ponto. Todas as turmas do tribunal, de direito público, de direito privado, repetem a mesma coisa. Quem tem a prioridade para dizer se a cláusula de arbitragem vale ou não é o juízo arbitral. Ponto final. Então, resumindo a ópera, a autonomia da arbitragem está lá no artigo 8º da Lei de Arbitragem. A chance do juiz estatal se meter antes da decisão do árbitro é mínima, só em casos extremos de cláusulas patológicas, ou seja, aquelas que são claramente nulas. O papel do Estado aqui é de apoiar, não de controlar. Ok, fechou. Agora a gente tem os dois pilares bem claros. De um lado, o judiciário que coopera com seu superpoderoso ato concertado. Do outro, a jurisdição da arbitragem, autônoma. Chegou a hora de construir a ponte para ligar tudo isso. Essa é a pergunta de R$1 milhão. A cooperação do CPC foi desenhada originalmente para juiz conversar com juiz. Será que dá para esticar essa lógica para criar uma relação entre um juiz do Estado e um árbitro, que é privado?
A resposta para isso é o que separa o conhecimento básico do conhecimento avançado de verdade. E a resposta é um sonoro sim. A doutrina mais moderna entende que a jurisdição, no fundo, tem um propósito só: trazer paz social. Então, os mecanismos de cooperação do CPC podem e devem ser usados para criar o que a gente chama de rede jurisdicional colaborativa, um sistema com várias portas, onde judiciário e arbitragem conversam para tudo funcionar melhor. E, para não ficar só na palavra, a gente traz a lição de Marcelo Mazzola, um dos caras que estudou isso a fundo. Ele afirma com todas as letras que é possível sim ter atos concertados entre juiz e árbitro. Isso mostra de uma forma brilhante como o pensamento sobre o processo evoluiu. Para a coisa ficar mais concreta, pensa só num exemplo. Imagina que precisa de uma perícia técnica caríssima numa ação no judiciário e numa arbitragem que discutem o mesmo contrato. Em vez de fazer duas perícias, gastar o dobro, demorar o dobro e ainda correr o risco de ter dois resultados diferentes, o juiz e o árbitro fazem um ato concertado. Eles combinam as regras para fazer uma perícia só e o resultado vale para os dois processos. É eficiência pura. E as chances de usar isso são muitas. Em recuperação judicial, é crucial que o juiz e os árbitros se falem para a empresa não quebrar. Em desastres ambientais, com milhares de processos, fazer uma prova unificada é a única saída lógica. O ato concertado é a ferramenta perfeita para isso. Chegamos na reta final. Agora a gente vai condensar tudo o que vimos num formato de revisão, focado direto ao ponto para a prova. Essa tabela aqui é ouro para revisão. É um mapa mental que liga cada conceito importante com a sua lei e com os nomes da doutrina ou a posição do STJ. Cooperação, ato concertado, competence e a ponte entre eles. Dominar essas conexões é o caminho das pedras. Então, o argumento matador para levar para uma prova discursiva é este. O ato concertado é mais que um acordo. É uma norma processual negociada. A arbitragem é uma jurisdição autônoma e precisa ser respeitada. E, o mais importante, o sistema de cooperação do CPC é a ponte que permite que esses dois mundos conversem de forma institucional e eficiente. Então, a reflexão final que fica é essa. Como que um instrumento do poder do Estado, o ato concertado, consegue conversar com a autonomia da vontade das partes, que é a alma da arbitragem? Entender essa dinâmica é entender para onde caminha o futuro do nosso direito processual. Uma justiça com mais diálogo, mais justa e, finalmente, mais eficiente. E aí, essa análise ajudou na preparação? Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo estratégico para o concurso. E deixa aquele like para a gente saber que está no caminho certo e continuar produzindo material de qualidade. Um abraço e até a próxima!